José Padilha sobre o célebre sequestro de 1976 encapsula, em um único evento, o intrincado conjunto de armadilhas entre Israel e Palestina. Eram insuportáveis o calor e a falta d'água, e eram fétidos os banheiros no terminal desativado do aeroporto de Entebbe, Uganda, em que mais de 250 pessoas se amontoavam, entre reféns, tripulantes e sequestradores. O engenheiro de voo Jacques Lemoine minorou o desconforto, subiu a caixa d'água com uma caixa de ferramentas e conseguiu desobstruir a tubulação. Vigiado pelo sequestrador alemão Wilfried Bose, Daniel Bru, Lemoine, Denis Menochet, também. Aqui quanto naquele sensacional prólogo de Bastardos Inglórios, trabalha, e os dois conversam. É a melhor cena de 7 dias em Entebbe. Um terrorista a esta altura já meio relutante, Bose diz ao francês que quer um mundo melhor, e por isso é um revolucionário. De mangas arregaçadas, tirando lama dos canos, Lemoine retruca que água tratada e banheiro funcionando é que são revolução, e um único encanador vale por 10 revolucionários. Então você vale por 10 de mim, graceja Bose. Não. Eu sou engenheiro, e faço coisas. Valho por 50 revolucionários, responde Lemoine. Imagino que não há de faltar quem se ofenda com o pragmatismo do engenheiro de voo, ou presume-se, do brasileiro José Padilha, que dirige o filme e teve a decisão final sobre qual personagem diz o quê. Mas creio que é difícil ser mais politizado e idealista do que isso. Qualidade de vida é uma forma essencial de justiça, e se vivesse com a mesma qualidade na faixa de Gaza e na Cisjordânia que em Tel Aviv, o Hamas, o Hezbollah, os nacionalistas israelenses etc. ficariam sem assunto. Para todos os efeitos, 7 dias em Entebbe é a história do célebre sequestro do jato da Air France em 27 de junho de 1976. Se você procura ação ou ritmo de thriller, esqueça. O interesse aqui é outro, da mesma forma que em Ônibus 174, Padilha usa um episódio para encapsular todo um conjunto de circunstâncias que se alimentam umas às outras para levar sempre ao pior resultado. Assim, uma camada mais abaixo, 7 dias em Entebbe é a história de como israelenses e palestinos foram se entrincheirando em posições que tornam impossível qualquer acordo que vise aquilo de que fala o engenheiro de voo quando menciona água limpa e saneamento, 2 estados contíguos, ambos viáveis e em razoável paridade de condições. É a história, também, de como o conflito no Oriente Médio virou objeto de uma guerra fria ideológica, na qual todo mundo, no mundo todo, tem algum partido ou opinião que na verdade resume uma infinidade de outras atitudes. Tanto que os 2 personagens no centro da trama não são israelenses nem palestinos, são os terroristas Wilfried Bose e Brigitte Kuhlmann, Rosamund Pike que em dado momento, em nome do marxismo pró-palestino, se viram fazendo algo impensável para um cidadão alemão do pós-guerra, separando judeus, que permaneciam reféns, de não-judeus, que seriam libertados. Vai explicar isso lá em casa. Com o dedo no gatilho, o diretor José Padilha faz de 7 dias em Entebbe, não um filme de ação, mas de investigação sobre os fatores que levam Israel e Palestina a um impasse permanente. Era um acontecimento não de todo incomum nos anos 70, quando a segurança nos aeroportos era mais frouxa. Em 27 de junho de 1976, os 248 passageiros de um jato comercial da Air France que ia de Tel Aviv para Paris foram surpreendidos pelo anúncio de sequestro. De uma parada em Atenas, a aeronave foi desviada para Entebbe, em Uganda, pelos 4 terroristas, 2 palestinos e 2 alemães. Em conjunto, eles exigiam de Israel a libertação de 53 ativistas palestinos. Novamente, uma demanda típica. Mas, assim que os passageiros foram transferidos para um terminal desativado no aeroporto de Entebbe, cedido pelo ditador ugandense Idi Amin Dada, a situação mudou de caráter.
Tendo recolhido o passaporte de todos, os guerrilheiros procederam a uma chamada tenebrosa: judeus para um lado, não judeus para outro. Os alemães Brigitte Kuhlmann e Wilfried Bose só então se deram conta de que qualquer ideal marxista que quisessem proclamar estava, na percepção pública, soterrado a partir daquele momento. Os últimos alemães a ordenar a judeus que seguissem para a direita ou para a esquerda haviam sido os oficiais nazistas dos campos de concentração. 7 dias em Entebbe, do diretor brasileiro José Padilha, focaliza em parte o drama que se desenrolou no terminal nos 7 dias do sequestro. De outra parte, ocupa-se da disputa no governo de Israel, entre os partidários de alguma negociação como o primeiro-ministro Yitzhak Rabin, e os proponentes da tolerância